Você se sente uma farsa? Você sente que muitas vezes você precisa mascarar quem você é para você ser aceito nos seus grupos? Ou então, não sei, você sente que você nunca é suficiente, não importa o que você faça, parece que você nunca é suficiente para as situações que acontecem na sua vida? Bom, se esse ou alguns desses sintomas, né, desses sentimentos, são coisas que você passa frequentemente na sua vida, você tá no lugar certo. Esse vídeo é pra você. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor. E esse é um tema que é bem relevante nos dias de hoje, porque justamente a síndrome do impostor, como o nome já diz, é um sentimento, uma ilusão, um pensamento de que a pessoa que sente isso é uma farsa. Então, esse é algo que a gente já vê acontecendo com muitas pessoas, e inclusive eu me coloco nesse grupo, tá? Me considero, tem muitas características dessas características de pessoas que se identificam com a síndrome do impostor, ou como é falado também, com os sentimentos de impostor, tá? Eu vou trazer mais isso mais à frente no vídeo. E esse é um tema que, justamente por isso, por ter tantas pessoas que muitas vezes sentem que não são boas o suficiente, é que esse vídeo tem tanto valor para a gente discutir e trazer algumas reflexões sobre isso, tá? Para quem não sabe, o termo síndrome do impostor, na verdade o termo fenômeno do impostor, ele foi originalmente trazido pela pesquisadora Pauline Clance, e ela até escreveu um livro sobre isso, né? Esse termo foi trazido aí para o mundo, né? Primeiramente na década de 70, e a partir de então ele foi se tornando um pouco mais popular, né? E muitos livros depois foram publicados sobre esse tema. E aí eu, na curiosidade, para entender, né? Porque já que eu já tinha lido um pouco sobre a síndrome do impostor, ou os sentimentos de impostor, né, ou o fenômeno do impostor, e eu me identifiquei com várias características, e por conta disso eu decidi ler o livro diretamente da fonte, que é a Pauline Clance, que ela trouxe esse estudo, né, ela fez um estudo muito grande com diversos grupos na sociedade para entender como é que as pessoas reagiam a esse tipo de sentimento. E então eu decidi, gente, eu vou ler esse livro, e é o livro que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem qual que é o livro, e também vou deixar aqui no link, se você tiver interesse em ler mais detalhes sobre a síndrome do impostor. Esse livro tem muita coisa, ele é muito bom, ele é cheio de exemplos do dia a dia mesmo para vocês verem. Ele tem testes também para você identificar qual nível de síndrome do impostor você tem, e também tem vários capítulos em que a autora vai explicar cada um dos sintomas, por que a gente sente aquilo e como que se pode solucionar esse tipo de problema. Então, se você tem interesse, é só clicar no link que o livro vai estar lá. Eu, no momento que eu li esse livro, né, eu não encontrei a versão dele em português. Então eu tô deixando marcado pra vocês a versão em inglês, tá? Mas, enfim, se você tiver condição, se você souber ler inglês, é uma leitura que vale muito a pena, tá? E hoje eu vou trazer alguns pontos, alguns destaques que eu pude ver nesse livro, que eu acho que seria muito interessante pra quem assiste o canal, né? Porque as pessoas que assistem aqui o canal têm interesse em assunto de maturidade, em assunto de ser agradador, ou tentar se livrar muito dessa síndrome, né, do agradador, né? E por conta disso, muitas das características da síndrome do impostor podem ser encontradas em pessoas agradadoras. Então, se você tem interesse também nesse tema de pessoas agradadoras, eu tenho outros vídeos aqui no canal que vão falar sobre isso. Eu tenho um em particular sobre agradar as pessoas, né, agradar os outros e se preocupar com a opinião dos outros. Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo também, que pode te ajudar. Mas agora, partindo para a síndrome do impostor, e para a gente entender que a síndrome do impostor é algo que muitas pessoas agradadoras têm, né, ou então pelo menos elas têm os sentimentos do impostor, né, que são alguns traços, né, a gente pode dizer que são alguns traços desse sentimento de impostor. Então eu acho que bate muito, na temática bate muito, e por isso que eu tô trazendo ele no canal, tá? E é uma coisa também que eu posso falar novamente, posso falar com propriedade, porque eu sei que eu não somente vivi isso durante muito tempo,
quanto eu ainda tenho alguns desses traços que eu já tô trabalhando nele, já tem algum tempinho, tá? Mas por isso que eu posso dizer que eu falo com propriedade, eu já vivi muito isso na pele. Então eu vou trazer aqui alguns insights também que eu tive durante a minha leitura desse livro, tá? E a gente pode começar aqui com alguns dos sintomas, se você tem interesse nesse tema, né? Se você se identificou com aqueles primeiros exemplos que eu dei logo no início, eu vou trazer mais alguns sintomas para que você veja se tem mais coisa ainda que você se identifica, tá? E alguns deles, porque a autora, no capítulo 2, a autora vai trazer pra gente um teste para você fazer, para você identificar se você tem a síndrome ou não tem a síndrome do impostor, tá? E você pode marcar nesse teste nos níveis de 1 a 5, sendo o nível menor até o nível maior que você sente aquele sintoma, tá? Que você tem aquele sintoma. E só também para destacar aqui para vocês que a síndrome do impostor, antes da gente começar com esses sintomas, só para você entender, a síndrome do impostor não é uma doença, ok? Ela é na verdade uma ilusão, é um sentimento que as pessoas sentem, algo que tá na cabeça delas, no mindset das pessoas, sobre elas não se sentirem suficientes ou adequadas, ou elas se sentirem, na verdade, como se fosse uma fraude mesmo, né? E por isso que é chamado de síndrome do impostor, mas não é uma doença. Então, aqui só para trazer para vocês que essa é uma primeira definição que eu queria trazer, só para deixar as coisas bem claras. E agora a gente pode começar a discutir um pouco quais são essas características de pessoas que se identificam com esses sentimentos de impostor, tá? E dos 20 tópicos, dos 20 pontos ou exemplos, né, que a autora cita no capítulo 2 desse livro, que eu vou deixar marcado para vocês aqui, que é o fenômeno do impostor, tá? Da Pauline Clance. Eu destaquei aqui para vocês alguns deles. A gente pode falar que, por exemplo, primeiro, eu sempre fui muito boa nas provas, mesmo que eu temesse falhar ou ser reprovado antes mesmo de eu fazer a prova. E aí, você já teve isso? Uma segunda característica para vocês. Evito avaliações porque eu tenho medo de ver pessoas me avaliando. Ok, um outro ponto, esse daqui eu tinha muito também. Um outro ponto, muitas vezes eu acredito que eu obtive sucesso por estar no lugar certo, na hora certa, ou conhecer as pessoas certas, ou seja, eu não consegui as coisas que eu consegui na vida por mérito próprio, tá? Esse é um outro ponto, um outro sintoma que eu posso destacar aqui pra vocês. Na sequência a gente tem outros aqui também. Geralmente, eu me lembro das situações em que eu não fiz o meu melhor do que as situações que eu realmente dei o melhor de mim. E aí, quem se identifica? Próximo sintoma. É difícil pra mim aceitar elogios sobre a minha inteligência ou sobre os meus resultados. Esse daqui é um que eu tenho bastante também. Às vezes é muito difícil, não sei se você sente dessa forma também. Às vezes a pessoa, só um parênteses aqui, né? Às vezes a pessoa vem fazer um elogio pra você, acho que classicamente, né, a gente vê as pessoas falando isso. Ah, você tava tão bem naquele vestido, ou você se vestiu muito bem com aquela roupa, enfim. E a gente sempre cai nessa, né? Algumas pessoas caem nessa. Ah, não, mas foi tão baratinho. Ah, não, que isso? São seus olhos. Ou seja, ao invés da pessoa aceitar, né? Aceitar aquele elogio, a pessoa já tá negando o elogio ou se diminuindo, né? Quem nunca? Na sequência, uma outra característica. Normalmente eu fico desapontado com os resultados do meu presente e acredito ou me cobro, né? Que eu deveria ter alcançado mais na vida. Um outro ponto. Frequentemente temo falhar ou ser reprovada em um trabalho, tarefa, prova, mesmo que eu geralmente tenha provas contrárias disso, ou seja, mesmo que normalmente eu tire notas boas, ou que eu seja bem sucedido nos meus projetos, enfim. Outra característica. Quando eu sou aprovado ou recebo elogios dos meus resultados, eu tenho dúvidas de que eu possa repetir esse resultado novamente, né? Enfim, você acha que você não consegue repetir o que você fez e conseguir o sucesso novamente, né? A próxima característica. Eu geralmente me comparo com outras pessoas e acho que elas são mais inteligentes do que eu. Comparação, pessoal, né? Não sei aqui, mas acredito que grande parte do povo aqui também tenha problemas de se comparar com outras pessoas, né? Isso é algo também que acontece muito em quem é agradador. Então, só para vocês ficarem atentos aqui, que isso daqui também é uma característica de quem sofre aí com os sentimentos do impostor. E na sequência, o último exemplo que eu quero trazer para vocês.
Eu me sinto mal ou desencorajado se eu não for o melhor ou pelo menos muito especial nas situações em que eu participo ou nos grupos que eu participo. Ou seja, a pessoa simplesmente ela quer ser o perfeito, né? A pessoa perfeita e o melhor de todos, né? É uma coisa que acontece comigo também, já aconteceu por muito tempo, né? Principalmente nos meus anos escolares e tudo. Então isso é uma coisa que eu me identifico também e aos pouquinhos eu tô trabalhando isso. Mas enfim, agora que vocês entenderam, né, algumas características de pessoas que podem ter os sentimentos de impostor, que são essas, né? Então se você se identificou com algumas delas ou talvez todas elas, nesse vídeo você vai entender um pouco mais qual é a origem, né? Qual é o grande perfil da pessoa que de fato ela tem a síndrome do impostor. Você vai entender também a origem, as causas, por que essas pessoas desenvolvem isso. E no fim eu vou trazer para vocês algumas dicas, algumas soluções, alguns insights para que você comece a trabalhar em você, para você vencer isso, né? Você com você mesmo, né? E ficar mais consciente desses padrões na sua vida. E pra gente, antes da gente começar com a questão da origem da síndrome do impostor ou dos sentimentos do impostor, eu só queria resumir esses exemplos que eu trouxe pra vocês em 6 principais pontos, que são que é o que a autora vai descrever, né, nos capítulos do livro, como o perfil da síndrome do impostor ou de quem sofre com os sentimentos do impostor. Primeiro ela destaca, né, que a grande parte dos que se sentem impostores, né, na verdade eles são pessoas muito sensitivas, são pessoas que de fato são agradadoras e que elas têm mérito. O que isso quer dizer com mérito? Quer dizer que de fato, no fim das contas, elas não são impostores de verdade. Por quê? O impostor nada mais é do que uma pessoa que finge ser quem não é. Correto? Mas no caso de quem tem a síndrome do impostor, isso não quer dizer que ela seja uma fraude, muito pelo contrário. Geralmente essas pessoas têm alta qualificação ou elas têm muita experiência na área que elas trabalham, ou então até mesmo em relacionamentos e tudo, mas o problema delas está no mental, nos pensamentos, nas crenças delas. Elas acreditam, de fato, que elas não são merecedoras daquilo e que elas não têm competência, muito embora elas tenham provas concretas de que elas são competentes naquela área. Então, essa é a diferença de uma pessoa que tem a síndrome do impostor ou os sentimentos do impostor para um impostor de verdade, tá bom? Isso é um ponto para destacar também. E agora, pra gente entender o perfil. Quando a gente fala do perfil de quem tem a síndrome do impostor, a gente tá falando de algumas características que, quando combinadas, elas se manifestam na pessoa dessa forma. Então, a pessoa, ela pode ter, eu vou citar aqui pra vocês 6 características desse perfil, mas não necessariamente que você tenha todas elas. Às vezes, você se identifica com o sentimento do impostor com 3 dessas características ou 2 dessas características, e não todas elas, ou então, às vezes, é uma combinação diferente de cada uma delas, tá bom? A primeira característica que a gente pode identificar desse perfil da síndrome do impostor. A pessoa tem uma considerável desconfiança de si mesma e se preocupa excessivamente com os seus resultados. E aqui um destaque para o excessivamente, tá? Porque isso não quer dizer que você não precisa se preocupar com os seus resultados ou com a sua produtividade, nada disso. Mas é quando você se preocupa além do necessário, tá? E eu vou explicar isso pra vocês aqui. Primeiro, essa questão de você desconfiar de você mesmo, primeiro, essas pessoas, um dos motivos disso acontecer é que essas pessoas acham que elas não conseguiriam repetir essas conquistas novamente e também elas têm medo de não alcançarem as expectativas de pessoas que elas consideram muito importantes na vida delas. Por exemplo, pais, família, educadores ou até mesmo parceiros de vida, né, chefes, enfim. Então elas estão sempre muito preocupadas com as expectativas externas, tá? E por isso elas estão conscientes, né, também das falhas que elas possuem em termos, por exemplo, intelectuais, né? Então elas sabem que, por exemplo, elas não têm conhecimento de um determinado detalhe da área que elas trabalham, enfim. E dessa forma, como elas têm consciência de que elas não sabem tudo daquela área, elas focam exatamente onde elas não sabem. Ou seja, elas focam na parte que falta nelas do que na parte que tem excesso nelas, tá?
que é, na verdade, o conhecimento que elas adquiriram durante muito tempo, né? O que torna essas pessoas competentes no papel, mas na cabeça delas, elas simplesmente acham que não tem essa competência toda, tá? E também, né, isso, quando eu falei de trabalho, é um ponto, né? A síndrome do impostor se manifesta muito na questão do trabalho, muito da questão da acadêmica também, né? Das suas responsabilidades acadêmicas e tudo, mas ela também pode se manifestar em relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, né? Enfim, colegas de trabalho também, que não deixa de ser algo de dentro do trabalho. Então, dessa forma, a síndrome do impostor ela pode se manifestar em quase todas as áreas da sua vida, tá bom? Por isso que ela não é uma coisa muito, não é só muito pontual, mas ela é muito mais clara de se ver num ambiente profissional. Por quê? Porque você dedica muito tempo da sua vida para a questão profissional, né? Então são muitos diplomas, são muitos estudos, muitos cursos, e no fim das contas, depois que você termina tudo isso, você acha que você não sabe atuar profissionalmente naquela área. Então é muito mais fácil de ver isso na área profissional, mas ela também pode ser aplicada em outras áreas da vida. Tá? Então, ainda nessa primeira característica de você desconfiar excessivamente de você mesmo e se preocupar excessivamente com os seus resultados, aqui a consequência dessa característica é que essas pessoas se comparam excessivamente com outras pessoas, outros colegas, e que elas acabam, né, elas podem acabar desenvolvendo uma certa procrastinação, porque elas acham que elas nunca vão chegar no resultado que elas precisam chegar. Então elas acabam procrastinando nisso, e no final das contas, isso pode acabar levando essas pessoas a desenvolverem um certo pânico ou urgência de terminar essas suas atividades perto do prazo que elas têm, porque elas acabaram procrastinando, porque foi justamente uma questão de autossabotagem mesmo que acontece muito em quem vive essa síndrome do impostor, tá? Isso é uma das possíveis consequências para essa primeira característica. Uma outra consequência que pode acontecer é justamente o contrário, é a pessoa se preocupar tanto com aquele resultado que ela se prepara com muita antecedência, mas de uma forma exagerada, tá? Não tô falando daquela pessoa que previne, que é uma pessoa produtiva, que previne os problemas, então ela tá sempre preparada, mas eu tô falando de uma pessoa que faz isso além da conta, tá? Então ela acaba gastando muito mais tempo e energia para preparação de uma certa atividade, de um projeto, enfim, e acaba perdendo tempo dela, né? E também se tornando mais ansiosa por isso. Então essa é uma das também consequências de quem tem essa característica da síndrome do impostor. É uma pessoa que acaba diminuindo o seu bem-estar e se tornando excessivamente ansiosa, estressada e com problemas de saúde, né? Então isso também é um outro ponto da importância que a gente pode ver de estudar, de entender mesmo a síndrome do impostor e entender se você tem essas características e como é que você pode atuar nelas, tá? Uma segunda característica desse perfil que você pode avaliar se você tem aí pra você, né, na sua vida, essa pessoa, ela precisa ser a melhor no que ela faz, ou pelo menos, se ela não for a melhor, ela tem que ser muito especial e fora da curva, tá? E por que isso acontece com essas pessoas? Geralmente porque essas pessoas, elas foram o que a autora chama no livro de top performers. O que significa? Que elas foram simplesmente os melhores alunos quando elas eram crianças ou adolescentes na escola. Elas simplesmente eram os melhores, não sei, o melhor filho, aquele filho modelo que os pais ficam super orgulhosos. Esse é o meu filho, essa é a minha filha, né? E acaba acontecendo que elas ouvem esse feedback, né? Seja da escola, em que elas só tiram nota alta, não tiram uma nota baixa, não reprovam em nenhuma matéria, o que eu não tô dizendo que seja errado, tá? Mas eu tô te dizendo que é uma característica que pode resultar na síndrome do impostor, tá bom? E também o que acontece? Essas pessoas, quando na sua infância ou na sua adolescência, elas eram realmente muito boas nas notas ou no relacionamento com os familiares, eram filhos modelos, né? E mais tarde elas descobrem, né, conforme o tempo vai passando e elas vão, por exemplo, para uma universidade, vão para um programa de pós-graduação, ou então elas vão no mercado de trabalho, numa empresa muito boa, né, trabalhar numa empresa muito boa, elas acabam descobrindo que existem outras pessoas tão boas quanto elas. Ou seja, isso destrói aquela crença de que, peraí, eu sou muito especial, eu sou muito fora da curva. Por quê? Porque elas veem outras pessoas que são exatamente como elas, que são muito boas também. E isso
acaba fazendo com que essa pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela tem dificuldade em aceitar que ela não é o melhor e que ela não necessariamente precisa ser o melhor em tudo que ela faz. Isso não é uma obrigação, mas ela cresceu achando que era. Ela cresceu muito provavelmente achando que por ser muito boa na escola, ou por ser muito boa nos projetos que ela fazia, ou por ser, não sei, uma pessoa muito boa em conseguir relacionamentos, que essa pessoa, ela tem que ser assim para sempre para conseguir a aprovação, seja da família, né, não sei, de uma pessoa muito querida, e para conseguir amor e atenção das pessoas. Então isso é uma coisa que está por trás dessa característica, dessa característica em especial da síndrome do impostor. E isso, que nem eu falei pra vocês, acaba gerando esse pensamento de que eu preciso ser o melhor, o que é, na verdade, um pensamento disfuncional. E por que eu falo que é um pensamento disfuncional? Porque uma pessoa que é muito, gente, vamos pensar, é muito difícil uma pessoa ser a melhor em tudo que ela faz, em todas as áreas da vida, e essa pessoa, no fim das contas, acaba nem treinando, nem vivenciando a possibilidade dela falhar eventualmente, dela, não sei, dela ter erros. Então, como ela não cresceu vivenciando o que significa falhar em alguma coisa, né, ou mesmo decepcionar as pessoas, ela não sabe conviver com esse sentimento. E por isso ela acaba se cobrando excessivamente que ela tem que ser a melhor. E isso é o que eu falei pra vocês do pensamento disfuncional, porque é um pensamento que não ajuda essa pessoa. Ele não tem nenhuma função positiva na vida dessa pessoa. Ele, na verdade, é um sentimento que vai até na contramão. É um sentimento que te coloca mais cobrança, é um sentimento que faz com que você se sinta na obrigação de atingir aquela expectativa de ser o melhor, o que na verdade é uma expectativa irreal, é uma ilusão que não vai acontecer 100% do tempo na sua vida, né? Por isso que é um pensamento disfuncional. E é por isso que essa característica que, muito embora ela seja muito comum, né, a autora fala que ela é muito comum, principalmente na vida acadêmica. Então, para quem ainda tá, por exemplo, tá fazendo pós-graduação, que é o meu caso, eu faço doutorado hoje em dia, tô estudando aqui no Canadá, e eu vejo muito isso aqui no meio acadêmico, tá? E não só aqui no Canadá, também no Brasil, quando eu estava fazendo minha graduação e minha pós-graduação no Brasil também. E a autora confirma isso com os estudos dela, né? Que grande parte da população que é do meio acadêmico tem essa característica de querer ser o melhor e de performar além das pessoas ao seu redor. Tá? E também a gente vê isso, obviamente, também em empresas, né, e tudo. Então é uma característica bem comum e que talvez você se identifique. Um terceiro aspecto que a gente pode marcar aqui da síndrome do impostor é aquele complexo de super-herói, né? E o que é isso? É quando a pessoa, ela acaba se vendo, né? Como eu comentei com vocês no exemplo anterior, que a pessoa tem que ser o melhor, né? Então ela se vê numa posição de que ela tem que ser perfeita. Então existe um auto-perfeccionismo e uma quase que uma sensação de que você é quase não humano. Você parece um super-herói mesmo ou uma super-heroína. Você dá conta de tudo. Você consegue fazer tudo. Então essa pessoa que é desse jeito, ela é altamente perfeccionista. É uma pessoa que não sabe delegar funções para as pessoas porque ela acha que ela tem o controle de tudo, que ela sabe fazer tudo melhor do que os outros, né? E é uma necessidade, novamente, de querer ser o melhor. É um pouco diferente da característica anterior, porque nessa daqui existe um pensamento muito grande, né? O pensamento central aqui desse aspecto é que eu não admito falhar, eu não posso falhar, eu não posso ser um fracasso, né? E por isso, o que é uma coisa quase impossível, né? E que tá muito conectado com a outra característica que eu falei pra vocês, essa pessoa se frustra muito. Então, esse complexo de super-herói somente traz pra pessoa que vivencia ele um alto nível de controle, uma sensação de que eu não posso falhar de jeito nenhum, e se a pessoa acaba falhando, ela se frustra. É isso que acontece, e é o que vai acontecer porque é impossível você viver a vida sem falhas. Então, existem altos níveis de ansiedade e frustração na pessoa que tem essa característica. E aí você se identifica com ela? A gente tem uma outra característica também, que é o medo do fracasso, que também está muito conectado com a característica número 2 e com a característica número 3 que eu acabei de falar pra vocês. O medo do fracasso, aqui a frase dessa pessoa é primeiro, né, que nem eu comentei na última característica. O fracasso é inaceitável e também essa pessoa, ela reluta muito porque ela não
quer parecer burra ou incompetente na frente das pessoas. E isso é um sentimento que aprisiona essa pessoa. Por quê? Novamente, porque o fracasso faz parte do jogo. A gente tá aqui vivendo nesse planeta para aprender as coisas. E pra gente aprender as coisas, a gente falha. É normal da vida. Mas a pessoa que vive nesse complexo aqui, ela simplesmente não aceita isso. E eu tô falando isso, gente, só um parênteses, falando novamente com muita propriedade, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, ainda acontece, e às vezes eu me pego com esse pensamento: ai meu Deus, eu tenho que ser a melhor, ai meu Deus, eu não posso falhar, eu não posso cometer nenhum erro. E, gente, isso é uma sensação assim que te deixa tão preso, sabe? E é um pensamento realmente disfuncional, que nem os outros pensamentos que eu falei pra vocês aqui das outras características. É disfuncional porque é impossível não falhar, tá? E aqui o pensamento que está por trás, né, o sentimento que está por trás dessa característica número 4 é a humilhação, a vergonha, um grande medo de você ser feito de chacota na frente das pessoas. É um medo de errar e que gera uma alta ansiedade também. E como consequência, essas pessoas, elas acabam, né, trabalhando muito duro para que elas assegurem que não vão errar. E isso é uma característica que a gente vê, provavelmente você já viu alguma pessoa com essa característica. Aquela pessoa que não para de trabalhar, ela tá sempre ocupada, ela tá sempre fazendo muitas coisas e tá sempre, às vezes até reclamando: ah meu Deus, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso curtir um fim de semana, não, eu tenho muito que trabalhar. Mas isso é uma coisa que acontece repetidamente com a pessoa. Eu não tô falando que é uma coisa que acontece esporadicamente, mas uma coisa que acontece sempre, a vida inteira dessa pessoa, ela tá sempre muito ocupada e trabalhando duro, né? E isso é uma das consequências das pessoas que têm essa característica da síndrome do impostor. E o que acontece com essa pessoa? Ela também pode cair aqui numa característica de desistir de algumas atividades quando essas atividades começam a ficar muito difíceis para ela. Por quê? Porque ela não quer falhar, ela tem um pânico, um terror de falhar. Então quando o negócio começa a ficar muito difícil, ela já desiste logo, ela dá uma desculpa e pula de atividade, né? Então isso é uma coisa muito comum de acontecer com essa característica desse tipo de pessoa. E aí, o que acontece aqui, né? Eu vou falar pra vocês algumas das soluções, mas eu só queria dar um spoilerzinho aqui dessa característica. Essa pessoa precisa trocar essa ideia de que eu preciso ser o melhor para uma ideia de que todos nós podemos, outras pessoas tão boas quanto eu, ou até melhores do que eu, nós todos podemos coexistir no meio ambiente. Ninguém precisa, no mesmo ambiente, ninguém precisa competir, né? É uma sensação de você trocar um pouco dessa pressão da competição pelo pensamento da cooperação. Isso já ajuda muito a diminuir essa característica. Então, só para você ter isso em mente, tá? E o que essa pessoa no fundo pensa também é que ela precisa provar a si mesma para o mundo. Então é por isso que ela tá sempre trabalhando muito. É por isso que ela tá sempre fazendo 10 mil atividades e dando conta de todas e com medo danado de errar e muito ansiosa também. Porque é humanamente impossível você fazer 10 mil atividades e fazer todas essas atividades com uma alta qualidade, tá? E agora uma outra característica para você verificar isso você tem. Elas negam as suas competências, né? E o que é isso? Isso exatamente quando alguém vem pra você, não sei se você já passou por isso, né? Alguém chega pra você e começa a te elogiar, falar que você fez uma coisa muito boa, uma apresentação muito boa, não sei, no trabalho, no meio acadêmico, enfim. Ou então que você tá muito bonita ou muito bonito e você simplesmente não consegue acreditar nessa pessoa. Essa pessoa fala e você fala: ah, tá, obrigado. Mas no fundo, o que você tá pensando é que essa pessoa ou tá querendo só te agradar, ela tá querendo ser muito simpática com você, mas na verdade não é tudo isso. Isso é que tá no teu pensamento lá dentro. Ou seja, é você mesmo falando pra você que você não tem esse valor todo que essa pessoa tá te dando, tá? E aí o que acontece, né? Como consequência, você não consegue simplesmente aceitar que você pode sim ser muito bom em alguma coisa, principalmente quando você tem provas concretas de que você é muito bom. Por exemplo, vou trazer esse exemplo aí do trabalho, né? Uma pessoa que tem muitos diplomas, uma pessoa que trabalha aí, tem um cargo numa empresa muito bom, né? E ela faz muito bem os projetos dela, mas aí chega no final, o projeto é apresentado, as pessoas vêm elogiar você e você simplesmente acredita que todos os diplomas que você tem,
todos esses elogios, eles não valem de nada, que as pessoas só querem te agradar porque você tem uma posição boa na empresa. Mas na verdade não é bem isso, né? Se a gente colocar na forma racional, muito provavelmente você, como você tem tantas competências, você sim é uma pessoa que sabe fazer o que você tá fazendo. É só você que você não acredita nelas, né? Esse é uma das questões que essas pessoas que têm essa característica, elas enfrentam, e simplesmente elas também não conseguem aceitar os feedbacks, né? Quando os feedbacks vêm, aqui eu não tô falando nem de crítica, tá? Tem um vídeo falando de crítica, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre como enfrentar críticas, né? Como responder a críticas, então se você tiver interesse, clica nesse vídeo, tá? Vou deixar aqui nos cards. Mas quando eu tô falando de feedback, aqui eu tô falando já dos feedbacks positivos, que são exatamente os elogios, ou então os pontos de vista que a pessoa teve sobre o seu trabalho e tudo, né? E você, novamente, como na sua cabeça você não tem tanto valor assim, você se sente uma fraude, você não acredita que essa pessoa, de fato, tá te dando aquele feedback positivo de uma forma genuína, né? E a última característica para trazer para vocês aqui da síndrome do impostor é um medo e uma culpa muito grande sobre ser bem-sucedido, sobre o sucesso de uma forma geral. E aqui, por que essas pessoas têm isso? Elas têm esse sentimento, né? Esse medo real do sucesso. Elas, na verdade, elas têm medo das consequências que o sucesso pode trazer na vida delas. E tem alguns motivos para isso, tá? A autora, no livro, ela cita como isso pode ser diferente, por exemplo, entre gêneros diferentes, entre as mulheres e os homens, como é que eles reagem de forma diferente a isso. E ela também traz isso num âmbito, por exemplo, de lugares diferentes e grupos diferentes. Por exemplo, na família, né? E o exemplo que ela traz aqui, nessa questão da família, por exemplo, quando você tem dificuldade de aceitar o sucesso, muitas vezes porque, às vezes, na sua família de origem, o sucesso foi uma coisa que não aconteceu para as pessoas da sua família de origem. Então foi algo atípico na sua família, né? Digamos que a sua família foi mais humilde e então você, durante a sua vida, você tá atingindo bons resultados, você conseguiu um bom emprego, você tem uma boa qualificação, ou então você conseguiu uma família muito bonita, você construiu uma família muito bonita. Isso é algo que a sua família, no geral, não tinha. Então você se sente culpado por isso, porque você tá, de certa forma, destoando com a sua família, e é como se você estivesse de fato traindo a sua família, tá? Isso tudo, gente, isso tudo de forma inconsciente, tá? Não tô falando que isso daqui é uma coisa que você pense conscientemente sobre isso, mas isso pode sim tá lá no fundinho da sua mente e criando algumas crenças disfuncionais para você. Isso gera culpa, e essa culpa, ela vem muito do medo da rejeição, da sua família te rejeitar novamente, te abandonar. Também falei isso no vídeo sobre os agradadores, né? Que essa questão do medo da rejeição, que ela tá na nossa cabeça como um pensamento muito primitivo, né? De você ser abandonado aí pela sua família, pela sua tribo, e então isso é um medo que tá muito forte no ser humano, tá? E quem tem essa característica aqui da síndrome do impostor, principalmente sobre a questão do medo do sucesso, tem muito na sua raiz do medo da rejeição da sua família quando o sucesso é atípico na sua família, tá? E a consequência disso é você sentir que, de fato, por mais que você tenha provas de que você é bem-sucedido, você não consegue acreditar que você é merecedor desse sucesso todo. Esse é um grande problema, tá? Porque ela tem medo de ser rejeitada. E um outro ponto que a autora fala sobre esse mesmo aspecto do medo do sucesso é que as pessoas têm medo também, né? Uma outra causa disso é que as pessoas podem ter medo de acabarem, como elas são bem-sucedidas, né? Elas atraírem mais responsabilidades para a vida delas, e mais responsabilidades ainda mais difíceis, tá? Do que as responsabilidades que elas têm hoje em dia, por exemplo. E isso pode assustar mesmo, né? As pessoas que não se sentem preparadas para isso, então elas têm medo de não dar conta, né? Essa é uma questão muito séria, né? E é tudo, novamente, como eu falei pra vocês, pode ser uma coisa que tá lá no subconsciente da pessoa, ela não sabe que ela tem isso, mas isso acaba atrapalhando o fluir da vida pra ela, atrapalhar o sucesso na vida dela, tá? Então é mais uma causa aqui, que não sei se vocês já tinham refletido sobre isso, já tinham lido sobre isso, mas é mais uma causa que pode ser responsável por você desenvolver sentimentos de impostor ou a própria síndrome do impostor, tá? Então, no fato, né, a gente resumindo aqui essas 6 características desse perfil, né, do impostor, é que essas pessoas aparentam ser confiantes, muitas dessas vezes essas pessoas
podem parecer confiantes numa primeira vista, né, quando elas começam a conversar com uma pessoa nova e tudo, mas dentro, no sentimento interno delas, elas sentem que elas não merecem aquilo tudo e que elas não merecem, não é porque elas são humildes, né, não, elas não merecem porque de fato elas sentem que elas não têm as competências reais para aquilo. Tá? É isso que está no fundo, e esses pensamentos disfuncionais que acabam ficando na cabeça dessas pessoas é que não importa o que eu faça, eu nunca vou fazer o bastante, eu nunca vou ser bom o bastante para merecer isso tudo que eu mereço, né? Para merecer isso tudo que está acontecendo na minha vida, e também eu acho que eu nunca vou ser bem sucedida. Esses são os pensamentos raízes, né? Os pensamentos que estão na raiz do problema, tá bom? Isso gera altos níveis de estresse e insatisfação na vida dessas pessoas, e por isso que é importante a gente entender a síndrome do impostor. E eu fui comentando com vocês aqui ao longo do vídeo, né, sobre algumas das causas, né, conforme eu fui falando do perfil, eu trouxe algumas das causas, mas agora, nessa parte do vídeo, eu queria de fato organizar essas principais causas na cabeça de vocês aqui, para vocês terem uma noção do que elas podem ser, tá bom? A primeira delas, né, que isso geralmente acaba se desenvolvendo na infância ou na adolescência dessa pessoa, em que esse ambiente, logo no início da vida dessa pessoa, ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento dessa pessoa, tá? E por isso, se esse ambiente é um ambiente que foi, de certa forma, disfuncional para essa pessoa, ela pode desenvolver a síndrome do impostor. E aqui vão algumas dessas origens, dessas causas para a síndrome do impostor. A primeira delas tem a ver com a família dessa pessoa. Então, e na verdade a primeira causa é a discrepância entre os feedbacks que essa pessoa recebeu da família dela em comparação com os feedbacks que ela recebeu do resto do mundo, tá? E resto do mundo eu quero dizer amigos, educadores, vizinhos, enfim, tá? Ou outros parentes também que não são a família mais próxima. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Digamos que os seus pais falaram que você era uma pessoa que tinha, não sei, que era uma pessoa com muita criatividade, muito imaginativa, mas que você não era muito bom em pensamento lógico, não era muito bom em números, né? Mas aí você vai pra escola e você começa a fazer aí a sua prova de matemática, né, física e tudo, e você descobre que sim, você era bom nisso, você não tirava notas ruins, os professores até falavam pra você que você tinha notas boas, mas a sua família de origem lá desde cedo falou pra você que você tinha características de um artista, né, mas que você não era muito bom com números. Então você fica nesse conflito eterno, né? Essa criança, esse adolescente fica nesse conflito eterno, em que quem que está certo? A minha família ou os meus educadores? Eu não sei. E no geral, segundo o que a autora fala no livro, geralmente as pessoas tendem a acreditar mais na família de origem delas do que no mundo externo, tá? Que a família tem um peso muito maior, justamente por aquela sensação de você não poder ser abandonado pela sua tribo, né? Que é aquele pensamento pré-histórico. Então, o que a família fala de você logo nos primeiros anos da sua vida é algo muito importante que fica gravado no seu cérebro, tá? E por isso esse conflito, essa discrepância entre o que você ouve da sua família e o que você ouve de outras pessoas, justamente nessa fase da sua vida, é algo que pode gerar confusão na pessoa, e ela no fundo, por mais que às vezes ela era muito boa com matemática, com física, ela cresce acreditando que ela não era boa com números, né? Ou então até mesmo o contrário, uma pessoa que vem numa família que é uma família de pessoas que são mais matemáticas, mais racionais, né? Que lidam muito com números, com ciências exatas, e essa pessoa, ela tem no fundo dela uma raiz mais artística, mas ela não consegue expressar isso porque a família reprime isso nela desde cedo, né? Isso é uma coisa, claro, que não é de maldade, as famílias muitas vezes não fazem de maldade, mas isso pode acontecer, tá? E é uma das causas. Agora, uma segunda causa seria quando a família, novamente, a gente tá falando de família aqui ainda, tá? Em que a família coloca na cabeça dessa criança, mesmo até que seja de forma inconsciente, de que a prioridade dessa criança é que ela seja esperta e que ela aprenda rápido para ela sobreviver no mundo, tá? Eu não tô dizendo que é errado, mas eu tô dizendo que quando existe uma pressão muito grande para que isso aconteça, nesses anos iniciais da vida da criança, isso pode não ser processado
de uma forma muito boa pela criança e ela acaba se tornando uma pessoa que precisa aprender rápido, que precisa ser competitiva, tá? E que acaba que existe essa pressão muito grande e principalmente a família pode trazer nessa origem, né, nessa característica, nessa causa número 2, a família pode trazer inclusive exemplos de pessoas da família que eles consideram de forma mal sucedida. Então, por exemplo, eles resgatam lá do baú, né, um exemplo de um tio ou de um primo, sei lá, de quantas gerações. Ah, mas o seu primo, seu primo faliu a empresa dele, né? Você sabe que o seu primo faliu a empresa dele porque ele não sabia fazer isso e isso. Enfim, existe aquela história de família que é contada de geração após geração de uma pessoa que era uma fraude, que a família considera uma fraude e que você, né, como você, a criança, né, e eles falando isso pra criança, que a criança não pode repetir essa história, né, porque é uma história que vai envergonhar a família. Então, novamente, a pressão para que essa criança tenha que aprender rápido, para que essa criança seja muito sagaz e esperta, né, e muitas vezes isso bloqueia na criança a questão da falha. A criança, esse adolescente, essa criança cresce com muito medo de falhar, com muito medo de ser burro, com muito medo de envergonhar a família, tá? Então, essa é uma segunda causa. Uma terceira causa é a questão da criança perceber que ela tem talentos que são atípicos quando ela compara com a família dela. Então, é como se fosse a expressão que a gente ouve, né, da ovelhinha negra da família, né? É aquela pessoa que é diferentona. E isso depende, vai de criança para criança, como que ela vai reagir, né? Ou de adolescente, enfim, né? Como que essa pessoa vai reagir, se ela vai ser um rebelde e aceitar que ela é diferente mesmo, ou a criança vai reprimir isso até os anos da vida adulta dela, em que ela simplesmente não manifesta quem ela é no mundo, porque ela tem medo de ser rejeitada pela família, tá? Então essa criança começa a se sentir diferente e ela tenta desesperadamente se encaixar nos padrões da família. Muitas vezes isso acontece porque ela não quer ser rejeitada, né? E esse é um outro ponto que pode causar a síndrome do impostor, tá? Um quarto ponto seria a falta de reconhecimento da família quando essa criança, esse adolescente, tem as primeiras conquistas da vida dele, né? Então é como se as vitórias não fossem celebradas pela família. E existem muitos motivos porque isso acontece, tá? Alguns deles é, por exemplo, a família não quer que a criança seja muito aplaudida porque tem medo que a criança fique snob, ou então ela tem medo que a criança seja muito diferente dos coleguinhas e destoe das outras crianças e por isso, né, por ela destoar muito, ela seja rejeitada pelo grupo, né? Então é tudo voltado ali pro medo da rejeição, novamente, como eu falei pra vocês, né? Pela questão do pertencimento, que é uma coisa muito ancestral nossa, né? Do ser humano. E por conta disso, a família acaba, ou é uma família que é muito crítica também, né? E que parece que as vitórias não são importantes. A vitória não é muito celebrada, e muitas vezes o que essas famílias fazem é botar um foco tão grande na crítica, no que deu errado, no ponto negativo, no que precisa melhorar. Então essa criança, não tô falando que isso é errado, né? Isso, claro, a família pode e deve dar um feedback quando a coisa tá negativa para que a gente melhore, mas eu tô falando quando isso acontece sempre. A família simplesmente não enxerga as partes positivas, as vitórias, né? As conquistas, e acaba que essa criança cresce sem saber aproveitar e curtir as pequenas coisas da vida, as pequenas vitórias da vida. A pessoa não sabe fazer isso, então ela se torna uma pessoa altamente crítica de si mesma e é uma pessoa que simplesmente não sabe relaxar, né? E também, né, o que é algo para ressaltar aqui é que para sair dessa questão, quando a causa vem disso, tá? Nesse momento, quando a causa vem disso, é importante que a pessoa reconheça que qual era a mensagem que a família estava passando por trás de tudo que essa família fazia. Então, por exemplo, no caso dessa família, que era uma família muito crítica, só conseguia ver o lado negativo, só conseguia ver as falhas dessa criança, desse adolescente, no fundo, muitas vezes essa família estava querendo dizer que cuidado, porque não sei, se você for bem sucedido, nós não somos bem sucedidos, então você também não pode ser bem sucedido, tá? Novamente,
tudo isso no subconsciente, tá? Mas essa poderia ser uma mensagem que está sendo passada nas entrelinhas, tá? E isso demanda da gente, né, quando a gente se vê numa situação dessa, por exemplo, se eu me identifico com essa causa, tá? Com esse motivo, com essa origem, para a síndrome do impostor, né? É uma questão de você refletir muito seriamente o porquê que isso está acontecendo e lá nas origens você tentar entender quais eram os padrões que a sua família vivia e quais são esses padrões que a sua família muitas vezes inconscientemente quer que você replique e muitas vezes você não nasceu para replicar esse padrão, você nasceu para se expressar de uma forma diferente da sua família, né? Mas a questão da família é muito forte e isso demanda uma reflexão muito grande, tá? Por isso que essa autora do livro ela ressalta que é um trabalho de reflexão profunda e que você tem que ir e simplesmente tentar decifrar qual é a mensagem por trás do que essa sua família está querendo dizer com essa crítica, tá bom? E essas mensagens, elas podem ser mudadas, então a mensagem que a autora quer passar com isso daqui, com essa causa, é que essas mensagens não necessariamente são verdadeiras. Digamos que você cresceu com essa mensagem no fundinho da sua alma, de que dinheiro é sujo, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? De que você não pode ser bem sucedido porque dinheiro é muito ruim e você não pode alcançar riqueza na vida, tá? E você simplesmente acredita que isso é verdade, vamos dizer que seja isso. Esse tipo de mensagem pode ser disfuncional para você na sua vida adulta. Então você pode ser uma pessoa que vai passar por muita dificuldade financeira simplesmente porque você não tem uma mentalidade de uma pessoa que gosta do sucesso, que quer o sucesso e que merece alcançar o sucesso. E por isso é um pensamento disfuncional, esse pensamento não necessariamente é verdade. Então o que a autora fala é que parte da solução para você tratar esse problema da síndrome do impostor, quando ela vem por essa causa, é que você volte nesse pensamento e você reconstrua esse pensamento, que você dê um novo significado para esse pensamento. Esse pensamento não necessariamente é verdade. E é a partir daí que você começa a quebrar crenças que vieram da sua família, tá bom? É mais ou menos por aí que a autora vai falando que vem o tratamento, né, digamos assim, dessa síndrome do impostor. E para resumir aqui as origens da síndrome do impostor, eu citei 4 para vocês aqui, tá? Pra gente resumir essas origens, a principal causa vem da sua infância ou adolescência, tá? Esse momento inicial da sua vida, e foi lá que essa síndrome do impostor começou a ter as suas sementinhas, as suas raízes, tá bom? Então, se você quer resolver esse problema, volta no teu passado, analisa o teu passado. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas ferramentas que a autora vai citar, tá? Que podem ajudar você nessa trajetória, para você identificar qual é a causa, origem desse seu pensamento da síndrome do impostor, e a partir disso, você age nessa causa para você quebrar esse pensamento, essa crença limitante na tua vida, tá bom? Que é aí que você começa a reduzir os efeitos da síndrome do impostor na sua vida. Então, agora que a gente entendeu quais são as características de uma pessoa que tem a síndrome do impostor, a gente já entendeu algumas das causas dessa síndrome do impostor que estão voltadas para a tua infância, tá? A gente vai partir agora para algumas soluções, né? Algumas ferramentas que a autora vai citar que vão ajudar a gente se livrar aí dessas consequências negativas da síndrome do impostor. A primeira delas que a autora cita, né, e que é uma coisa que eu já venho fazendo alguns tempos já, né, já venho fazendo há um bom tempo, que é o caderno de bolso, né, que ela chama isso de caderno de bolso. Na verdade, são as anotações, né, é para você, num geral, para você começar essa questão do caderno de bolso, é para você fazer anotações sobre esses pensamentos e essas crenças limitantes, para você ficar ciente de que você tem isso, de que aquele pensamento tá na tua cabeça e por que ele tá ali, tá? E começa por aí, é um trabalho que vai te dar trabalho, tá? Você ficar consciente da síndrome do impostor e agir em cima da síndrome do impostor vai dar trabalho pra você, mas eu garanto pra você que é algo muito gratificante quando você descobre por que a sua vida não tá fluindo em alguma coisa, por que você sente aquela fraude, por que você sente que você não é autêntico, sabe? Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas é uma coisa assim muito forte e a vida cobra, tá? A vida cobra da gente que a gente seja autêntico, que a gente manifeste quem a gente veio ser nesse mundo,
tá? E essas ferramentas aqui vão dar consciência pra gente, por isso que elas estão aqui. São ferramentas que você vai ter que ter um trabalho manual para você aprender e entender o que tá na tua mente. Mas quando você fizer isso, você vai ver os resultados, eles vão começar a vir. A primeira delas que eu falei é o caderno de bolso, e o caderno de bolso é para você anotar, segundo aqui o que a autora tá falando, você começa a anotar o sentimento que você está sentindo quando vier esse pensamento de meu Deus, eu sou uma farsa, ou então, eu não mereço, né? Então sempre que você duvidar da sua capacidade, pega esse caderno e nesse caderno você vai anotar esse sentimento que eu falei pra você, né? O que você tá sentindo ali? E tem alguns sentimentos, né? Eu falei algumas características pra vocês da síndrome do impostor. Eu vou citar as 6 aqui pra você e você coloca aí no teu caderno quando você começar a anotar isso, né? Qual é o sentimento que você está sentindo? Então vamos lá. O número 1, desconfiança de si mesmo. Sentimento número 2, preciso ser o melhor. Sentimento número 3, eu sou um super-herói ou eu sou muito perfeccionista, tá? É o perfeccionismo. O número 4, medo do fracasso. Número 5, nego as minhas conquistas. E o número 6, eu tenho medo do sucesso, tá? Pega uma dessas 6 características, às vezes você vai sentir mais de uma, tá? E no teu caderno de bolso, sempre que você duvidar da sua capacidade, você marca qual desses 6 sentimentos ou quais desses 6 sentimentos você tá sentindo naquela hora, tá? E o que você está dizendo pra você mesmo no seu diálogo interno, tá? Então vai anotar essas 2 coisas. E você pode repetir esse procedimento aí durante um bom tempo, sei lá, tira aí, sei lá, um mês pra você, talvez até mais, né? Mas eu vou dizer aí, vamos colocar aí um mês pra você anotar toda vez que vier esse pensamento negativo, pra você ficar ciente da onde que o teu cérebro tem essa crença que é mais limitante, tá bom? Então, quando você fizer isso, você vai ficando mais consciente, você consegue atuar na causa desse problema, tá? Agora, um ponto número 2 para você ainda anotar nesse seu caderninho de bolso, tá? Anota também como você realmente performou nessa situação que você acha que você teve a síndrome do impostor, né? Que você manifestou a sua síndrome do impostor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você tá aí para fazer, sei lá, uma prova, um exame muito importante na tua área, tá? Na tua área profissional, na tua área acadêmica, e a prova tá para acontecer, tá? E você já tá com aquele sentimento de que você não vai passar, que não vai dar certo, não sei o que. Aí nesse caso, você vai anotar aqui o pensamento que vem nisso. Por exemplo, desconfiança de si mesmo. Vamos dizer que é esse pensamento que você tá tendo, e vamos dizer que o diálogo interno que você tem na sua cabeça sobre isso você está dizendo, sei lá, Mariana, você não vai conseguir passar nessa prova. Você não tem competência suficiente. Você tem vários diplomas, mas esses diplomas não querem dizer nada. Vamos dizer que esse é o diálogo que eu tenho na minha cabeça, tá? E também eu vou anotar, depois que eu fizer a prova, eu vou anotar como é que eu performei nessa prova. E digamos que eu tenha ido muito bem na prova, tá? Eu vou anotar, por mais que eu tenha eu tive o sentimento de que eu não ia passar, né? Eu fui muito bem na prova, inclusive passei nesse concurso, sei lá, vamos dizer que seja isso, tá bom? O que você quer? Quando você olha o teu caderno e compara essas 2 informações que estão lá, você vai ver, peraí, eu tenho o sentimento de que eu não vou passar, mas por outro lado, eu passei na prova, né? E você vai começando a ver as provas de que, peraí, não é bem assim, não é bem assim. A minha mente pensa uma coisa, mas na real, quando eu vou colocar em prática, eu consigo sim ser bem-sucedido. E esse é o tipo de prova que uma pessoa que tem a síndrome do impostor, ela precisa ver na prática que ela consegue, ela precisa ver provas de que ela consegue. E isso é mais uma forma de trazer a consciência para quem tem a síndrome do impostor, qual é o pensamento que está te limitando e mostrar para você que você de fato tem capacidade para fazer aquilo, tá? Uma outra questão que você pode utilizar nesse seu caderninho de bolso é verificar as situações em que você se força para se adequar ao meio em que você está. Por exemplo, digamos que você está no trabalho e que no trabalho você sente que você usa algumas máscaras. O que eu quero dizer com isso? Que você não se sente totalmente autêntico com algumas pessoas ou em algumas certas situações, digamos que seja, sei lá, na hora de você socializar com seus colegas de trabalho, você sente que você não consegue ser você mesmo, você sente que você acaba entrando num personagem, tá? Não consegue ser autêntico.
Quando isso acontece, ou por exemplo, você não consegue ser autêntico, ou você é uma pessoa que é altamente neurótica, junto com as pessoas num grupo social, ou muito perfeccionista no seu trabalho, então você, sei lá, às vezes você perde horas para fazer alguma coisa que você poderia fazer em minutos, mas você perde horas porque você é muito perfeccionista, tá? Quando isso acontece, também anota isso no caderno para você ter traqueado, né? Como é que eu vou dizer isso? Para você ter isso registrado no seu caderno de que onde exatamente que você está atuando com algum desses sintomas da síndrome do impostor, tá? Um outro ponto que a autora cita para você é para você anotar também os elogios que você recebe e como que você reage a esses elogios. Então, digamos que uma pessoa chega para você e fala que você, sei lá, fez uma apresentação muito boa e você, tá, muito obrigada. Isso foi o que você falou para a pessoa. Então, você vai anotar a sua reação verbal, tá? Você agradeceu. E também você vai anotar, isso é o mais importante, a sua reação mental. O que você falou no diálogo interno com você. Você pode muito bem ter agradecido a pessoa que falou isso pra você, mas no fundo você disse pra você mesmo, essa pessoa tá querendo ser tão legal comigo, mas na real eu sei que não é bem assim, eu sei que eu não sou tão bom. Pronto, já temos um diálogo disfuncional. E é esse diálogo que eu quero que vocês anotem no caderno pra vocês ficarem cientes disso, tá bom? Agora, eu falei do caderninho de bolso, que é tipo um journal, tá? Pra quem faz essa... Journal é o diário, né? Pra quem faz essas atividades de diário, journaling, isso é exatamente a proposta da autora, tá? E uma segunda ferramenta que a autora menciona, que é muito, muito boa, é a visualização. Não sei se vocês já fizeram visualização na vida de vocês alguma vez, mas é uma ferramenta muito boa e que ela ajuda a gente a começar a ter novas perspectivas de vida e a gente se imaginar naquela situação, tá? Isso é a ferramenta da visualização, é uma ferramenta quase que meditativa, tá? Na visualização, o que a autora fala, né, dessa atividade é para você se visualizar numa situação que normalmente é muito desafiadora para você, e nessa situação pode ser uma situação que já aconteceu no seu passado ou uma situação que você sabe que normalmente é desafiadora para você, e você se imaginar nessa situação sendo vencedor, você sendo muito confiante e conseguindo com uma forma muito competente vencer esse desafio. Então nessa visualização você vai vencer. É isso que é para fazer nessa ferramenta. E eu acho que é uma ferramenta que é muito boa para fazer de manhã, muito boa para fazer antes de dormir também, tá? E aí você fala para você mesmo nessa visualização. Eu já fiz isso no passado várias vezes, então eu posso repetir isso sem problemas. Eu não vou falhar novamente, tá? Eu não vou falhar. É isso que você pode falar pra você. Então pode ser novamente, digamos que você tem medo de falar em público. Você acha que você não é um bom orador em público, não é um bom comunicador. Você vai se imaginar talvez numa palestra, falando, sei lá, para 100 pessoas, e nessa palestra você vai se imaginar falando com muito sucesso, e o público te aplaudindo. É exatamente esse tipo de coisa que você vai fazer. Uma visualização curta, pode ser algo de 5 minutos todo dia, mas faz. Você vai começar a ver como é que o seu corpo reage a isso e, no fundo, a sua mente vai começar a acreditar que aquilo sim é verdade, que você é capaz. Porque, na verdade, a mente não consegue diferenciar quando a gente está vivendo um momento do que quando a gente está imaginando aquele momento. Para a mente, as duas coisas são a mesma vivência, a mesma experiência. Então, quando você faz exercícios de visualização, é como se você de fato estivesse vivenciando aquilo, tá? Por isso que é uma ferramenta tão eficaz. E isso é o que a autora sugere, tá? E que ela testou com pacientes e funcionou também. E um outro ponto que eu queria citar, tem vários aqui, mas um outro ponto que eu acho que é muito importante para trazer aqui nesse vídeo também, é um pensamento de que dos piores cenários, a autora cita isso daqui, os piores cenários. O que isso quer dizer? É para você refletir sobre o que pode acontecer se tudo der errado. Por quê? As pessoas que têm a síndrome do impostor, principalmente as características de terem medo de fracassar, essas pessoas simplesmente não conseguem se ver numa situação em que tudo está dando errado. E por quê? O dar errado está fora de controle, e essas pessoas são altamente controladoras, né? Então, quando você faz esse exercício de refletir sobre o pior cenário, você começa a verificar que esse pior cenário, na verdade, não é uma coisa tão ruim assim, tá? E um exemplo para trazer para vocês. Vamos dizer que a pessoa tá para fazer uma prova, tá? E essa pessoa tá realmente morrendo de medo de fazer essa prova, que é uma prova muito difícil.
Então, essa pessoa que está com esse traço da síndrome do impostor, ela pode se perguntar, tá? Uma reflexão consigo mesma. Tá, o que vai acontecer se eu for mal nessa prova? Tá, o que acontece? Eu posso reprovar, tá bom. E se eu reprovar? O que vai acontecer se eu reprovar? Ah, se eu reprovar, eu vou ser feita de chacota na minha escola, na minha faculdade, enfim, não importa. Tá, e o que vai de fato acontecer se você virar chacota na sua escola, na sua família, enfim? O que vai acontecer? Ah, as pessoas podem me rejeitar. Então você vai fazendo essa cascata de perguntas. E o que isso quer dizer? Para cada uma dessas respostas que você for dando, até você chegar na origem. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, a origem seria a pessoa ser rejeitada pela família dela, tá? Então esse tipo de exercício você pode ir fazendo para você sacar, ah, tá bom, eu sei agora exatamente o que tá me dando medo. Esse tipo de exercício vai te mostrar onde que tá a raiz da questão, para daí você começar a trabalhar e reprogramar esse pensamento, o que é a última dica, né, que a autora menciona no livro, a última, digamos, ferramenta que a autora menciona no livro, que são as afirmações. É você reprogramar o que estava na sua cabeça a partir do momento que você identificou qual é aquele pensamento ruim, né, aquele pensamento disfuncional, que você pode conseguir identificar esse pensamento disfuncional pelo caderno de anotações que eu falei para você, caderno de bolso, né, que é o journal ou o diário, ou então por esse exercício reflexivo, que são os piores cenários. E com isso, quando você identificar esse pensamento que é disfuncional para você, que é a raiz do problema, daí você começa a atuar com uma reprogramação em cima dessa crença que está te limitando, né? Então seria, por exemplo, né, eu já dei um exemplo para vocês aqui no livro, eu vou dar um outro aqui. Por exemplo, quando você se sentir culpado pelo sucesso, você pode dizer para você mesmo: é verdade que alguma parte do meu sucesso pode sim ser atribuído à sorte, ou então pelo fato de eu ter conhecido as pessoas certas na hora certa, mas também é verdade que eu tive inteligência para utilizar essa sorte, ou então, não sei, esse privilégio que eu recebi na minha infância, enfim. E eu utilizei isso porque eu tenho inteligência, né? E eu soube utilizar isso que foi dado, essa oportunidade que foi dada para mim. Então, na verdade, não é que eu seja um sortudo e que as coisas que aconteceram na minha vida, o sucesso que veio pra minha vida, foi apenas um golpe de sorte. Não, eu tive inteligência para utilizar as oportunidades da vida para crescer na vida, tá? Então, isso é uma forma de você mudar a crença que você tem, né? E quando você muda a crença que você tem, ela é uma crença que te dá mais poder pessoal. E é justamente o que a gente precisa. Nós que temos a síndrome do impostor, tá? Nós que vivemos com esse traço do impostor, a gente precisa atuar na nossa cabeça, é no mental. O problema tá na gente, tá no mental. Quando a gente atua nessas crenças que estão disfuncionais, no pensamento que está te botando para baixo, no pensamento que está tirando o teu merecimento, e você troca esse pensamento por um pensamento que te dá mais poder pessoal, é aí que você começa a mudar a síndrome do impostor. E quando a gente vê isso, né, quando a gente fala que o problema da síndrome do impostor é algo que está na nossa cabeça, isso, se você parar para pensar, é algo até muito empoderador se você pensar nisso. Por que eu tô falando? Porque a solução tá em você. Não depende de mais ninguém, depende de você. Cabe a você fazer o esforço, o trabalho interno para você identificar onde que tá o erro e trabalhar para você trocar essas crenças ruins por crenças que vão te trazer mais poder na vida, tá? Então essa é a parte bonita de você atuar na síndrome do impostor. É que você tem total controle sobre isso, se você souber fazer da forma correta, é claro, né? Mas está na tua mão mudar essa realidade. E isso é que eu acho fantástico. E depois que eu comecei a estudar sobre a síndrome do impostor e entender que é algo que eu posso atuar e que não é uma coisa que eu sou apenas uma vítima da síndrome do impostor, ou uma vítima de como, não sei, de como eu fui criada, uma vítima das escolas que eu frequentei, ou dos grupos sociais que eu frequentei, das minhas experiências. Não, eu não sou uma vítima deles. Eles influenciaram o meu passado e certamente estão influenciando como eu vivo hoje, mas eu tenho total controle de buscar as respostas do meu passado e trocar e mudar e me transformar numa pessoa melhor,
tá? Então nós não somos vítimas da síndrome do impostor. Nós podemos sim atuar de forma ativa pra gente sair dessa síndrome do impostor, pra gente mudar esses pensamentos limitantes que a gente tem, pra gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que de fato ajuda o mundo, ajuda outras pessoas. E é essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Nós não somos vítimas, nós podemos mudar sim. Se você tem algumas dessas características que eu citei, ou talvez todas elas, se você se identificou com as causas, com as origens que eu citei, vai por mim. Faz esses exercícios que eu comentei, que a autora trouxe no livro, que são exercícios que ela testou com os pacientes dela durante muito tempo, e são exercícios que funcionaram para esses pacientes dessa doutora, tá? E com certeza, você vai ver resultado disso, porque você vai começar a se tornar uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais crítica, mas não crítica no sentido de você se tornar uma pessoa que se maltrata, mas é crítica com relação às expectativas que você está criando, crítica com relação ao que os outros estão falando para você. Você vai parar de aceitar tudo que todo mundo fala para você. Você vai começar a ter os seus próprios pensamentos e de fato questionar se o que essas pessoas estão falando para você, ou como elas estão intitulando você, ou como elas estão colocando estereótipos em você, se isso faz sentido de verdade ou não. Você vai se tornar uma pessoa mais crítica. Então, são exercícios que eu tenho muita certeza que vão ajudar, e eu já estou fazendo esses exercícios e eu já tô vendo resultado na minha vida, tá? É por isso que eu tô trazendo pra vocês, é algo que eu tô testando e que tá dando certo, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você está muito convidado aqui a dar um like no vídeo, convidado a se inscrever no canal, porque é esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui no canal. São conteúdos que vão atuar no seu nível de maturidade, tá? Eu já tenho alguns vídeos sobre maturidade aqui no canal. Eles vão atuar se você tiver um problema de você ser uma pessoa mais incisiva, uma pessoa com problema de autoestima, tudo isso eu tô trazendo aqui no canal porque justamente eu quero que as pessoas fiquem mais conscientes desses problemas e que elas de fato possam se tornar uma melhor versão delas para ajudarem as pessoas ao redor, ajudarem o mundo e ajudarem a si mesmas e encontrarem essa versão mais autêntica delas, tá bom? É isso que eu quero trazer e é por isso que eu trouxe esse vídeo da síndrome do impostor. Espero que tenha te ajudado, tá bom? E se você gostou, não deixe de comentar aqui qual foi o ponto mais importante que você achou desse vídeo, ou se teve algo que eu não comentei sobre a síndrome do impostor que você gostaria de ter ouvido, coloca aqui nos comentários também que eu tô curiosa pra saber, tá bom? Muito obrigada, gente, por vocês terem ficado até aqui nesse vídeo, tá? E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!